Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do trigo. Vamos fazer um panorama do que está acontecendo nesse momento no mercado internacional, como que isso pode influenciar os preços aqui no Brasil e também comentar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para a safra brasileira desse ano de 2021. Para ajudar a gente com todos esses assuntos, a gente recebe aqui o Marcelo Debaco, ele que é corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Marcelo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, o prazer é meu, vamos tocando o assunto aí, Guilherme. Marcelo, ontem a gente teve um grande movimento de alta nas cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago, né, notícias de diminuição de produção na Rússia, no Canadá, na França. Então começa, por favor, explicando para a gente qual que é o impacto dessa diminuição de produção, o que isso pode mexer com a oferta global de trigo. Bom, primeiro, falando da perda em si, se a gente somar aí a Rússia, especialmente a Rússia e o Canadá, que são grandes exportadores, né? A gente já tem ali somado mais de 23 milhões de toneladas de trigo em termos de quantidade. A França também perdeu, a Alemanha perdeu também, mas o ponto principal é que a França perdeu trigo panificável. Esse é um número que às vezes a gente pensa assim, trigo, joga tudo para cima, tudo é trigo. Mas quando a gente vai juntar e separar a utilidade desse trigo para que ele se destina, a França perdeu, e a França é um dos maiores produtores de trigo da comunidade europeia, também um dos grandes fornecedores de farinhas panificáveis. Aqui no Brasil mesmo tem diversos sites e canais que se utilizam dessa farinha para panificação como exemplo de qualidade. Existem outras no mundo, a própria farinha brasileira é excelente, mas apenas para exemplificar, a tendência é que esse pessoal tenha que buscar trigo panificável em outro lugar. E aí o pessoal, pô, mas vamos buscar onde? Canadá. Canadá vem e diz que caiu a quantidade de produção, e o Canadá, praticamente todo o trigo é panificável. E um grande ponto importante que eu percebo também, Guilherme, desculpa me estender um pouco, mas só para fazer esse primeiro parâmetro aí, é o seguinte: também a ração, os produtos de ração animal tiveram perdas, tiveram quebras. E com o milho sendo utilizado para etanol, que é um mercado de energia com uma rentabilidade, um crush margin muito melhor do que o esmagamento para ração, essa demanda da ração para o trigo e toda essa visibilidade que o trigo está tendo no mercado internacional acaba carregando as cotações. Mas ontem, além do que outros dias já aconteceu, mas ontem, além de toda essa notícia fundamental de oferta e demanda, a gente tem também o dólar index. O que acontece com o dólar index é que quando o dólar se torna tão interessante, a precificação do trigo americano acaba sendo mais interessante e a demanda migra para aquele lado. E os fundos veem essa migração e acabam sobrecarregando suas posições. E também, apenas para terminar esse ponto, a gente está no final, terminou a safra do hemisfério norte com o saldo negativo, ou seja, tudo aquilo que se esperava de aporte de safra. Bom, nós perdemos a conexão com o Marcelo Debaco, corretor de mercado da Debaco Corretora de Mercadorias. A gente vai tentar refazer essa conexão com o Marcelo, que estava explicando para a gente o cenário atual para o mercado de trigo de uma maneira global, e a gente vai chegar ainda nos impactos disso aqui para o Brasil. Por enquanto, o Marcelo destacando a situação de diminuição na produção de trigo em vários dos principais países produtores mundiais, como, por exemplo, a Rússia, o Canadá, a França, a Alemanha também perdendo bastante produção, um balanço final da safra no hemisfério norte de déficit de produção, contabilizando perdas diante daquilo que era esperado inicialmente, e aí o Marcelo destacando uma situação importante, a diferenciação do trigo que vai ser destinado para ração, do trigo que vai ser destinado para panificação. O Marcelo fazendo essa distinção dessas perdas, a gente retomou o contato com o Marcelo Debaco. Marcelo, você estava comentando justamente essa questão do déficit de produção para a safra do hemisfério norte, né? Isso.
E aí o que acontece? Como a gente tem o dólar index como vamos dizer assim, uma régua para o mercado, quando o dólar index cai, a tendência é que o trigo americano fique mais vantajoso e os fundos comecem, então, a se posicionar um pouco mais nas compras de contratos naquela bolsa. Por isso a gente vê a bolsa repercutindo tão rápido. E aí, Marcelo, você descreveu aí um cenário cheio de fatores que fazem o preço ficar positivo, né? Hoje, se a gente vê a Bolsa de Chicago, as cotações estão caindo, existe algum fator que puxa esse preço para baixo ou é mais alguma correção de posições? É uma correção de posições, porque a gente percebe assim, todas essas notícias negativas, elas vão sendo precificadas, a gente percebe todos os dias a Bolsa oscilando, então ela vai precificando um pedacinho por dia, e aí quando chega lá no final, perto do momento da execução do contrato ou da situação real, do fato, do presente momento, acaba o pessoal saindo das posições exageradas e recompondo preços. A gente viu que o trigo perdeu aí, desde julho para cá, só na Bolsa, mais de 8%, o soja e o milho perderam mais de 100 pontos aí na Bolsa. Então a gente percebe que essa realidade do mercado, quando se aproxima da colheita, da oferta, o mercado acaba devolvendo, equalizando de novo as posições perto da realidade. E como o trigo já terminou a colheita, começa de novo toda a especulação em cima do plantio, da safra nova, da real existência de estoque final. Isso tudo vai formando o preço do mercado. E aí, Marcelo, com esse cenário da diminuição na produção no hemisfério norte que você comentou aqui pra gente, como é que tudo isso pode impactar para o Brasil que está com a sua safra em campo nesse momento, como é que isso chega para o produtor brasileiro? Certo. Nós tivemos aqui, a gente estava falando de hemisfério norte, né? Dos 5 maiores ou dos 7 maiores exportadores mundiais de trigo, 2 estão no hemisfério sul, Argentina e Austrália. A Argentina, em julho, oferecia trigo no mercado entre 235 e 240 dólares FOB para embarque em dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Talvez uma oscilação ali, mas vamos falar em 235, 240 dólares. Hoje, essa oferta não baixa de 280 dólares. Ou seja, nós já tivemos um ganho de preço, essa correção veio na direção do mercado internacional, então por isso eu estou falando da Argentina, que é o nosso vizinho, que nos abastece e concorre conosco no mercado na hora de fazer exportação. Então todo esse carregamento que o mercado está vendo e está precificando já trouxe para nós uma vantagem na exportação. Então, por exemplo, hoje, o mercado na exportação vai pagar entre 1.430 e 1.450 reais a tonelada do trigo posto sobre rodas em Rio Grande. Enquanto essa realidade não existia, lá em julho, de abril a julho, esse mercado trabalhava em 1.120, 1.180, 1.200 reais, quando muito. Então já vem carregando uma correção, e no trigo disponível, nós tivemos momentos aí de entre safra, que o pessoal achava que ia faltar trigo, e tivemos uma precificação que ultrapassou a paridade com a exportação e mesmo com o trigo importado. Então o trigo nacional se tornou bastante caro e agora ele deve ter uma equalização com o mercado internacional nesses níveis de preço. E aí, falando agora dessa safra brasileira, como é que estão se desenvolvendo essas lavouras nesse momento, né? A gente teve um momento ali de geadas que chegou a atingir mais o Paraná, o Rio Grande do Sul passou um pouquinho mais ileso. Qual que é o cenário atual dessas lavouras, Marcelo? O Paraná está colhendo, né? Está evoluindo a colheita. Os primeiros lotes realmente tinham problemas de qualidade, tanto de pH quanto de number, mas o que mais se percebe é que o vendedor não está ativo, o vendedor não está tão interessado em sair das suas posições agora, e isso faz com que o mercado acabe continuando um pouco na linha da alta. Apesar que já caiu R$100 o preço nominal do Paraná, e o Rio Grande do Sul, como essa geada e o clima, o nosso maior problema era a seca, o nosso temor maior era a seca sobre a lavoura, veio a chuva, essa chuva disponibilizou os nutrientes para as plantas, e hoje nós temos aí aproximadamente 58% das lavouras do Rio Grande do Sul entre floração e enchimento de grãos, e então essas plantas estão acessando o nutriente,
e provavelmente vão formar grãos mais saudáveis. Ocorreram danos mecânicos no Paraná, oportunidade de bacteriose, de doenças, justamente pela questão do frio de excesso, as geadas, mas a seca que também existia no Paraná diminuiu o risco de doenças fúngicas, que é onde a gente tem o maior dano, aí, maiores perdas de qualidade no trigo, até para consumo humano. Então, me parece que, não querendo fazer um falso otimismo, me parece que houveram perdas com mais rigor no Paraná, mas o que se ganha nas outras regiões talvez compense as perdas que o Paraná teve. E aqui no Rio Grande do Sul, na nossa ótica, conversando com as pessoas, a gente percebe que ainda não existem perdas aí a serem computadas. Então, Marcelo, diante disso, qual que é a sua expectativa para a produção brasileira em termos aí de toneladas, até se a gente comparar com o que era esperado inicialmente e o que vocês esperam nesse momento? Olha, eu acho que a gente pode pensar em 7 milhões e 200 mil toneladas. Está muito em linha com os números iniciais. Ainda não dá para a gente pregar que vai perder. Eu acho que a perda mais drástica que se teve no trigo foi em São Paulo e no Goiás, onde a geada e o clima também prejudicou. Mas também lá os números ainda não são concretos e é uma coisa importante, Guilherme, a gente não antecipar número, justamente porque nós já temos uma necessidade de importação gigantesca. As indústrias já têm dificuldade de repassar o custo da matéria-prima para a farinha. Então, a gente também sabe que o preço interno não está ruim, o preço interno está bom, isso dito até pelos próprios vendedores, reconhecido. Então, me parece que nesse momento a gente tentar fazer escada em cima do desastre de um ou de outro é um pouco de irresponsabilidade, não gostaria de ir nessa linha. Mas me parece que os números iniciais estão mantidos. Agora, nós temos uma realidade, especialmente no Rio Grande do Sul, falando mais aqui do nosso terreno, mais próximo, nós temos uma entrada de safra de trigo que entre outubro, novembro e dezembro ela está sozinha, depois entra milho e depois entra soja. Então, essa necessidade de espaço, essa dificuldade de compor esses estoques, pode fazer com que exista uma pressão de oferta, e é natural, a gente viu no soja caiu 150 pontos em Chicago, porque a gente entrou no mês de colheita, os americanos diziam que iam perder safra e vão colher uma safra de 119 milhões de toneladas de soja, quer dizer, tudo que se dizia de perda era jogo autista, jogo de camuflagem, de pirotecnia, e hoje a realidade é outra. Então, é nesse erro que eu não quero cair, mas também a gente não pode esquecer a realidade. Nós temos uma safra muito grande, a capacidade de compra dos moinhos, matematicamente, pela capacidade instalada, são 150 mil toneladas mês, e é onde a gente vai ter um mercado com uma oferta total para uma demanda mensal. Pode ser que os moinhos comprem mais meses na frente, sim. Pode ser que a exportação volte a entrar com mais vigor, pode ser que o Paraná participe mais, mas mesmo assim a oferta é vigorosa e pode readequar os preços aí para números mais dentro da paridade da exportação. Até, né, Marcelo, aproveitando esse cenário de falta do trigo lá fora, como a gente já comentou, essas perdas na safra de outros países, é um fator a mais para sustentar esses preços aqui dentro também, né? Justamente, inclusive, Guilherme, até para pontuar, a Rússia ela não retirou as taxas de exportação sobre o trigo com safra, mesmo com a colheita deles, é uma colheita bastante reduzida, praticamente 10 milhões de toneladas só nessa colheita, sem considerar a outra colheita que eles também perderam. Então, imagina que os russos são os maiores exportadores mundiais, eles despontam como o maior volume de exportação mundial. Eles mantiveram as suas tarifas de exportação, de castigo para a exportação, e aumentaram elas. Eles estão perdendo negócios para a Turquia, para outros países do mundo que são exportadores, inclusive para a Argentina, e não estão dando bola para isso. Isso é uma atitude de quem tem uma inteligência de mercado, vendo que esse mercado está muito firme e protegendo a sua população, a sua sociedade das elevações de preços internacionais. Hoje, um trigo russo de 12,5% de proteína não vale menos que $314.
mas é importante frisar que é de 12,5% de proteína, e não 10 nem 11,5%, como é o mais usualmente vendido no mercado. E aí, diante disso, Marcelo, a gente pode ter até um aumento nas movimentações de exportação do Brasil, apesar da gente ter, né, um déficit com a nossa produção, a gente precisar importar muito. Mas esse cenário internacional pode movimentar um pouquinho desses volumes para fora também? Sim, eu acho que a exportação pode se tornar um campo bastante seguro para os vendedores saírem das suas posições. Também me parece que tem um espaço aí para fazer cabotagem, porque o frete internacional marítimo está muito alto e os custos também, justamente porque a Argentina está numa seca muito severa, existe um risco de que os portos do norte não consigam encher o navio. Então pode ser que o pessoal opte por fazer um parcel na Argentina e fazer o top-off, o complemento de carga aqui em Rio Grande, e levar esse trigo, vamos dizer, proa e popa, entre trigo importado e trigo nacional, levando para diversos estados do país. Isso pode trazer de novo uma demanda do Norte e Nordeste, São Paulo, pode vir a buscar aqui, até porque o preço do trigo nacional, ele é em reais. E o moinho os moinhos têm sofrido muito essas oscilações cambiais que a gente percebe. E só para pontuar essa questão particular, um navio de 25 mil toneladas tem que ser pago no dia. Então, imagina que naquele dia o câmbio subiu 1,5%, 2%. O moinho não recupera isso aí na venda da farinha. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado do trigo nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu diria que é um momento bastante difícil de tomada de decisões. A gente vê o mercado com números menores ali na frente. Não dá para perder as oportunidades do mercado, com segurança, buscando as boas oportunidades ainda para o trigo disponível, que existem, mas o momento de especular não é agora. Pode ser que depois ele volte a existir, mas agora é momento de realizar, sair da posição e para quem precisa ou quer carregar, deixa mais para frente. Esse seria o meu recado. Muito obrigado pela atenção. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, forte abraço. O Marcelo De Bacco, ele que é corretor de mercado da De Bacco Corretora de Mercadorias, conversou com a gente para traçar um panorama do atual momento para o mercado do trigo, tanto para o mercado internacional, como também os reflexos e o que o produtor brasileiro pode esperar desse momento. Em resumo, a fala final do Marcelo De Bacco destacando que esse é um bom momento para o produtor buscar oportunidades de negociação. Daqui um pouquinho de tempo existe uma perspectiva de uma redução nesses preços aqui no Brasil e mais lá na frente esse preço pode voltar a subir. Então, Marcelo recomendando esse momento como um bom momento para a fixação de posições e para aquele produtor que optar por segurar um pouquinho, carregar um pouco mais essa oferta lá para frente, esperar carregar até um segundo momento onde esses preços podem voltar a se recuperar diante de todo um cenário internacional bastante positivo para os preços do trigo que vão se desenhando nesse momento no mercado do trigo, não só aqui no Brasil, mas também lá fora também. Agora a gente vai verificar como é que são as cotações do trigo nesse momento na Bolsa de Chicago. A gente vai colocar as cotações aqui na tela para você acompanhar. Bolsa de Chicago, trigo contrato dezembro, valendo $7,10 o bushel, queda de 1,75. Março 22, $7,22 o bushel, queda de 1,75 pontos também. Maio 2022, $7,25 o bushel, queda de 2,25 pontos. E julho 22, valendo $7,06 o bushel, queda de 3,5 pontos. Como o Marcelo destacou para a gente, essa movimentação de hoje, uma correção nas cotações que subiram muito nos últimos dias, mas o cenário, todos os fundamentos do mercado seguem sendo positivos. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.